Você sabe dizer quando uma molécula é polar ou apolar? Neste vídeo, nós vamos aprender a identificar moléculas polares e apolares utilizando duas informações básicas, a composição e a geometria da molécula. Mas primeiro, você sabe o que é polaridade? Em uma ligação química, polaridade diz respeito ao quão igual ou desigual é o compartilhamento dos elétrons em uma ligação covalente. Dessa forma, em uma ligação covalente apolar, os elétrons estão sendo compartilhados igualmente entre os átomos envolvidos naquela ligação, como é o caso da molécula de Cl2 ou a molécula de N2. Por outro lado, em uma ligação covalente polar, um dos átomos envolvidos exerce maior poder de atração sobre os elétrons da ligação. Para estimar o quão polar é uma ligação, utilizamos a eletronegatividade, que é uma medida da capacidade de um átomo, em uma molécula, de atrair os elétrons para si. Mas como eu disse, nós vamos usar composição e geometria para estimar a polaridade de uma molécula. Então, se você quer saber mais sobre eletronegatividade, eu vou deixar um vídeo incrível aqui do canal nos comentários e na descrição, e depois você dá uma espiada. Quando os átomos envolvidos em uma ligação química são diferentes, automaticamente você já pode considerá-la polar. Nessa ligação, há a formação de um dipolo, com um dos átomos com carga parcial positiva e o outro com carga parcial negativa. A medida quantitativa da magnitude de um dipolo é chamada de momento de dipolo. Quando uma molécula é polar, o momento de dipolo é diferente de zero, ou seja, existe uma desigualdade na forma com que os elétrons estão sendo compartilhados nessa molécula. Do mesmo modo, se ela for apolar, esse momento de dipolo será igual a zero, representando a igualdade de compartilhamento dos elétrons. Quando a molécula apresenta várias ligações químicas, mesmo sendo todas polares, a geometria pode proporcionar o cancelamento dos dipolos formados, a molécula terá um momento de dipolo igual a zero e ela é apolar. Dá uma olhada na descrição do vídeo que eu vou deixar também vários vídeos sobre geometria molecular aqui do canal e eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita e já deixa o seu like, hein? Então vamos começar com uma molécula muito tradicional quando discutimos polaridade, a molécula de água. A água apresenta duas ligações entre oxigênio e hidrogênio, ambas polares e possui geometria angular. Nesse caso, sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo que hidrogênio, o que faz com que os elétrons sejam deslocados para ele. Cria-se assim um dipolo em cada uma das ligações que estão apontadas na direção do oxigênio. Devido ao ângulo de ligação, esses dipolos somados resultam em um dipolo único, cujo momento de dipolo é diferente de zero. Dessa forma, a molécula de água é polar, mas isso só acontece por conta da sua geometria. Vamos entender o que ocorre para a molécula de CO2. O dióxido de carbono apresenta geometria linear. São duas ligações CO polares, com os dipolos apontados para os átomos de oxigênio, que são mais eletronegativos que o carbono. Como são duas ligações idênticas, elas apresentam a mesma magnitude em seus dipolos, no entanto, estão apontados para direções opostas, o que faz com que um seja virtualmente negativo, o outro seja positivo e o momento de dipolo resultante será igual a zero. Ou seja, a molécula de CO2 é apolar, e isso está diretamente relacionado à sua geometria linear. Então quer dizer que todas as moléculas lineares serão apolares? Na verdade, não, porque depende também da composição, dos tipos de átomos envolvidos. A molécula de HCN, por exemplo, ácido cianídrico, apresenta geometria linear, mas temos duas ligações diferentes, HC e CN, que vão apresentar momentos de dipolo que não vão se cancelar. Dessa forma, o HCN, mesmo sendo linear, é uma molécula polar. Agora, vamos dar uma olhada na molécula de amônia. A amônia tem geometria piramidal e 3 ligações NH idênticas. Essas 3 ligações apresentam seus dipolos apontados para o átomo de nitrogênio, que é o mais eletronegativo, e vão se somar criando um momento de dipolo diferente de zero. Dessa forma, a amônia, assim como a água, é uma molécula polar. Por último, nós vamos observar a geometria da molécula de CH4, metano. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio e as 4 ligações idênticas CH apresentam seus dipolos apontados para o centro da molécula. Todos apresentam a mesma magnitude e convergem para o mesmo ponto. Como os ângulos de ligação são todos iguais, quando somados, os dipolos resultarão em um momento de dipolo igual a zero e a molécula de CH4 vai ser apolar. Agora vamos colocar as 4 moléculas juntas, mas dessa vez representadas por suas estruturas de Lewis.
O que você percebe em comum entre as moléculas polares e as moléculas apolares? As moléculas polares de H2O e NH3 apresentam pares de elétrons isolados distribuídos de forma assimétrica em suas respectivas moléculas. Cria-se então uma região enorme, carregada negativamente, que resulta em um momento de dipolo diferente de zero. Já as moléculas apolares que estão apresentadas aqui não possuem pares de elétrons isolados. Todos eles estão ligados e distribuídos uniformemente em ligações idênticas. Ou seja, estão simetricamente arranjados na estrutura molecular. O momento de dipolo, então, será zero em casos similares a esses. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.